Olá, me chamo Wesley Viana Souza e faço licenciatura em Matemática pela Unicesumar e nesta vídeo aula educativa irei passar algumas dicas de dois conteúdos de matemática que sempre estão presentes na escola, na nossa vida estudantil e nós professores precisamos repassar muito bem por serem conteúdos que estão ligados, são diferentes, mas estão ligados um com o outro e por esse motivo que sempre a gente nota os alunos confundindo quando vê uma questão não sabe se usa um ou usa outro. E eu estou falando do MDC, que é o máximo divisor comum, e o MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Como é que a gente faz para entender e identificar quando precisa usar um ou outro? Pelo conceito já colocado nos próprios livros, às vezes fica complicado entender. Então, é necessário a gente entender qual é o objetivo de cada um, do máximo divisor comum, que é o MDC, e qual é o objetivo do mínimo múltiplo comum, que é o MMC. Vamos ver primeiro aqui. O MDC ele sempre dá uma ideia de divisão. Quando você, digamos, tem alguns itens de viagem e você precisa colocar uma determinada quantidade de mala, a mesma quantidade dos itens em menor quantidade de malas, você então usa um MDC. Colocaria aqui um exemplo, mas o conceito um conceito simplório para a gente já ver e entender de uma vez por todas é que o MDC ele dá uma ideia de divisão. Já o MMC ele dá uma ideia de encontro. O exemplo aqui que eu vou colocar são duas pessoas que têm folgas em determinados períodos diferentes. Um tem folga em quantidade de dias e o outro tem uma folga de outra quantidade de dias. Eles tiveram folga hoje, daqui a quantos dias, ou então qual será o dia que eles vão ter folga juntos novamente. Então o MMC ele dá uma ideia de encontro, uma coisa que acontece outra, quando é que ela vai acontecer novamente. Colocando então primeiro uma questão aí de MDC, nós temos aí o exemplo da Joana que está preparando kits de doces para distribuir entre alguns convidados. Há 36 brigadeiros e 42 cajuzinhos. Ela quer separar em pratos de modo a ocupar a menor quantidade de pratos, mas que todos os pratos tenham a mesma quantidade de doces sem misturá-los. A quantidade de doce que Joana deverá colocar em cada prato será. Você pode ver que aí ela tem uma quantidade de um item e uma outra quantidade de outro item. Ela quer fazer uma divisão na mesma quantidade de pratos, né? E ela fala da menor quantidade de pratos. Então, para fazer esse cálculo, você tem que pegar os dois valores aí, 36 e 42, e desmembrar com os números primos, né? Desmembrando com os números primos são aqueles que são divisíveis somente por 1 e por ele mesmo. Né? No caso, o 1 não entra, porque ele só atende, ele atende as duas, mas ele não entra porque ele é divisível por 1 e por ele mesmo, então por esse motivo fica óbvio que ele não entra na lista dos números primos. Então a partir do 2, né, o 2 é dividido somente por 1 e por ele mesmo, né? Então esse é o requisito para você saber quando um número é primo ou não. Então para fazer essa simplificação, você sempre vai usar os números primos. Colocando aí os números da quantidade, né? Da quantidade lá de brigadeiros, que é 36, e cajuzinhos, que é 42, você começa a desmembrar e dividir pelos números primos, começando pelo 2. 42 e 36 dá para dividir por 2, 21, fica 21 e 18. Continua com o número 2, porque o 18 dá para dividir pelo 2, então fica 9. O 21 não deu, então repete. Aqui já não dá mais o 2, vai dar o 3, 21, e o 9 dividido para 3 vai ficar 7 e 3, né? E aqui embaixo dá para dividir por 3, o 7 não dá, então você repete o 7, 3 dividido para 3 é 1, e aqui não dá mais por 3,
O próximo número primo seria o 5, mas não tem nenhum divisível por 5, então o próximo é o 7. 7 dividido para 7 é 1, quando ficar tudo 1 aqui embaixo é porque você terminou a simplificação. No caso, para você descobrir qual é o MDC, você vai pegar os números primos que no momento que ele foi feito, que ele foi o divisor, ele deu para dividir os dois números ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, o 2 deu para dividir o 46 e o 36, então você circulou ele. Já aqui, o 2 só deu para dividir o 18, não deu para dividir o 21. E nesse outro caso, o 21 e o 9 deu para dividir por 3. Então você circulou ele. Nesse caso aqui já não deu e nesse caso aqui já não deu. Então você pega 2 vezes 3 é 6. O resultado então que a gente encontra é 6. Colocando aí, ó, a quantidade de prato mínima que Joana vai conseguir usar para fazer essa divisão, essa distribuição, são 6 pratos. Então esse que aqui está a questão envolvendo o MDC. Sempre lembre que dá a ideia de divisão. A questão aí está falando que tem que dividir a quantidade de itens, né, de dois diferentes itens, em uma quantidade igual e menor de pratos. Então aí deu uma ideia de divisão. A próxima questão sobre o MMC. O MMC, como a gente viu, né, tá aqui, ó, dá uma ideia de encontro. Então vamos ver lá. 2 funcionários de uma empresa têm folga, um a cada 15 dias e o outro a cada 12 dias. Se em 1º de abril de 2023 ambos estavam de folga, vamos fazer de conta que hoje é 1º de abril, os dois estavam de folga. Qual será a próxima vez que ambos estarão de folga junto? Veja que um tira folga a cada 15 dias e o outro tira folga a cada 12 dias. Então vai ter um momento que eles vão se encontrar de novo. Então o MMC dá uma ideia de encontro. Para fazer isso, então, você vai pegar os dois valores 15 e 12 e vai simplificar em números primos. Semelhante, igual que você fez com o MDC, a mesma coisa. Porém, no final, você não vai multiplicar somente aqueles termos que deram para dividir todos os dividendos, né? Como você pode ver aí, o MMC de 15 e 12, você coloca aqui para ir fatorando. O 15 não dá para dividir por 12, né? O primeiro número que dá para dividir primo é o 2. Por quê? Porque o 12 dá para dividir por 2, que dá 6. O 15 não deu, repete. O 2 continua porque o 6 dá para dividir por 12, que dá 3. O 15 repetiu. Agora o próximo número primo não dá mais por 2, né? O próximo número primo é 3. 15 dividido para 3 é 5 e 3 dividido para 3 é 1. Não acabou ainda, não dá mais para dividir por 3, mas dá para dividir pelo próximo número primo, que é o 5. 5 dividido para 1 dá 1 e o 1 só repete. Então aí você tem 2 ao quadrado, são esses dois números 2 aqui, né? Multiplicação de potência de mesma base, você multiplica a base e soma os expoentes. 1 com mais 1, 2. 2 vezes 3 vezes 5. Né? 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 5, 60 dias. Então, no cálculo aí, eles vão se encontrar novamente em 60 dias. Mas eis que a questão não fica assim tão simples, porque pode se errar, né? Porque tem meses que tem 30 dias, e tem meses que tem 31 dias, e tem meses que tem só 30 dias. Então você tem que tomar cuidado. Se hoje é 1º de abril, então começa a contar a partir de amanhã. Dia 2 de abril até dia 30 de abril são 29 dias. Né? Acabou o mês, ó, você vai ter que saber, é obrigado a saber que o mês de abril só tem 30 dias, não tem 31 dias. Muitos erram essa questão, a maioria que erra essa questão é porque já coloca o mês de abril como sendo 31 dias e erra a questão. E o mês de maio, que tem 31 dias, né? Então você soma aqui, ó, 29 dias para 60 faltam 31 dias. Você sabendo que o mês de maio tem 31 dias, então você conta do 1º de maio, que já acabou abril, né? Conta 1º de maio até 31, você tem
até 31 de maio você tem 31 dias. 31 mais 29 deu 60 dias. Então aí você tem a certeza de que eles vão se encontrar novamente em 1º de maio. 1º de maio não, 31 de maio, como eu marquei aqui, ó. Né? 1º de maio é o primeiro dia, né, depois do mês de abril. 1º de maio até 31 de maio. Eis então que a questão tem como resposta 31 de maio. E não esquecendo que sempre tem questões para você identificar, falar de meses, e você tem que saber quais são os meses que tem 31 dias e quais são os meses que tem 30 dias. Não esqueça que o fevereiro sempre tem 21 dias e o ano bissexto tem 29 dias, né? Agora, geralmente se confunde qual é o mês que tem 30 e qual é o mês que tem 31. Então existe um macete muito interessante, é que você usa o seu punho, né? Vou colocar aqui na câmera, o punho. Você começa a contar como se fossem os meses, ó, tem um osso, né? Tem o osso, tem aqui embaixo o osso, aqui embaixo o osso, aqui embaixo. Você vai contando janeiro, fevereiro, pulando do osso para baixo, para cima, assim, entendeu? Então, o mês que você colocar o dedo e for no osso, então ele tem 31 dias. Ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Aí você começa de novo. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Para colocar, para facilitar, tá aí a imagem, né? Ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então todos os meses que você vê que colocou o dedo e ficou no osso, então tem 31 dias. Você começa a treinar. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Sempre alternando entre o osso, a junta, e onde não tem. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Né? Janeiro tem 31 dias e dezembro também tem. Sempre lembrando que o fevereiro tem 28 dias e no ano bissexto tem 29 dias. Para você saber qual é o ano bissexto, você tenta saber qual é o ano que tem Olimpíadas. O ano que tem Olimpíadas, ele é sempre o ano bissexto. Então, é isso. A outra imagem aqui, ó. Você pode ver aí que onde tem o osso, né, ó, janeiro, onde não tem, é o que tem 31 dias. Ou seja, vai treinando aí, que isso aí eu aprendi quando eu era criança, nunca mais esqueci. Então uma questão dessa onde tem a diferença dos dias, dos meses que tem 31 dias e 30, então eu não erro por conta justamente disso. Eis então a diferença de MDC para MMC. MDC, você lembra a letra D que dá uma ideia de divisor, dividir, divisor. E o MMC sempre dá uma ideia de encontro. Então essa foi a dica que o professor Wesley Viana, aluno da Unicesumar, no curso de licenciatura em matemática, deu para vocês dessa vez. Obrigado, um forte abraço.